E hoje vamos de tier list aqui no canal e eu separei da seguinte forma: joga bem na seleção e no time. Eu esperava muito mais desse jogador e não tem como defender. E logo de cara a gente já vai começar com o mais polêmico de todos, Sorloth. Que nome diferente, viu? Vou colocar na lista aqui de não tem como defender, embora ele tenha jogado bons jogos nessa Copa do Mundo, principalmente contra a seleção brasileira, né? Porque os caras quando jogam contra a seleção se torna Pelé, irmão. Vou colocar aqui, não tem como defender. Cristiano Ronaldo, meu ponto de vista, foi um pouco abaixo nessa Copa do Mundo. A gente não pode esperar muita coisa de um cara de 41 anos. Mas deixou seus golzinhos ali, né, irmão? E eu vou colocar aqui na lista de joga bem na seleção e também no time. Porque no Al Nassr, o homem é embaçado. Estamos falando do jogador que tem um nome bastante diferente, né? Jeremy Doku. Lá ele. Vou colocar na lista, irmão. Eu esperava muito mais dele. Eu não vou dizer que não tem como defender ele, porque ele é um ótimo jogador do Manchester City. Mas eu acredito que eu esperava algo a mais dele, né? É aquele jogador que tem uma habilidade diferente dos outros jogadores belga. E a Bélgica em si nessa temporada, né, irmão? Que Copa do Mundo horrorosa, viu? Mas não. Quando eliminou a seleção brasileira, a Bélgica, oxe, jogava demais. Tinha De Bruyne. Vou colocar aqui Jeremy Doku, eu esperava mais. Igor Thiago, irmão, é um assunto bastante delicado, viu? Porque Igor Thiago recebeu boas oportunidades nessa Copa do Mundo e também nos amistosos. Eu esperava muito mais desse Igor Thiago, já que é um grande destaque no time do Brentford. Então, irmão, vou colocar na lista aqui de... No meu ponto de vista, Pedro é mais jogador do que Igor Thiago, né? Luiz Dias. Irmão, esse jogador chegou com aquele ar de... Ele vai brilhar nessa Copa do Mundo, jogando bastante no time do Bayern de Munique. É um jogador que vem se destacando. É só você olhar a temporada de Luiz Dias. Tá quase com 30 gols marcados pelo Bayern de Munique. Chegou nessa Copa do Mundo, só marcou, se eu não me engano, ou foi um ou foi dois gols. Vou colocar na lista aqui de... Eu esperava muito mais de Luiz Dias na seleção da Colômbia. Não é que a seleção da Colômbia entrou no intuito de ser favorita a ser campeã da Copa do Mundo, né? Mas tinha bons jogadores, pô. Fabian Ruiz, James Rodrigo, John Arias. Vou colocar na lista aqui de eu esperava mais. Eita, Depay, né? Depay eu acho que só foi pra Copa pra passear, né? Literalmente, né? Não jogou uma partida. O mapa de calor de Depay foi totalmente sentado no banco de reserva. Depay que se poupou, deixou de jogar no time do Corinthians pra jogar essa Copa do Mundo sentado no banco, né? Só foi pra conhecer a Disney, conhecer como é os Estados Unidos. Vou colocar lá na lista aqui de não tem como defender. Eu acho que Depay tá numa fase que ele deveria simplesmente ou ir pra MLS ou parar de jogar. Agora a gente tá falando de Kylian Mbappé, né? Que dispensa comentário, né? Um dos melhores jogadores. Embora, irmão, fizeram um impeachment aí pra tirar Mbappé do Real Madrid, né? Até eu concordava, mas é aquela coisa, né? Ele é muito individualista, pensa muito em si mesmo, mas não acredito que ele seja o problema real. Até porque ele é um jogador que gosta de ser decisivo. Se não tiver um Mbappé em um time que marque gol, o time vai vencer a partida. Vou colocar Mbappé aqui na lista de joga bem no time. Que temporada incrível no Real Madrid, viu? E falando sobre Nuno Mendes, né? Jogou muito bem nessa Copa do Mundo. Eu não vou colocar na lista aqui de jogar bem na seleção e no time, porque eu fiquei com aquele ar de... com aquela sensação. Uma opinião minha, né? Eu esperava muito mais de Nuno Mendes. Jogou bastante ali na reta final. Parece que já chegou lesionado para essa Copa do Mundo. E saiu lesionado justamente numa partida que a seleção de Portugal precisava dele. Colocando na lista aqui de eu esperava mais. Rodri. Irmão, pra ser sincero aqui com vocês, não assisti muitos jogos da seleção espanhola, não acompanhei bastante Rodri, tempo do Manchester City. Eu até fui contra quando ele ganhou a bola de ouro pra ser melhor do mundo, mas eu tenho que concordar, vi. Ele é diferenciado, vi. No meu ponto de vista, é muito longe de ser um bola de ouro. Se fosse assim, Xavi era pra ser melhor do Iniesta, que é mais jogador do que o próprio Rodri. Busquets, mas vou colocar na lista aqui, vou ser bastante caridoso, viu? Vou colocar na lista aqui de joga bem na seleção e no time, né? Pense no jogador que a gente nem tem como defender, viu? Tamo falando dele, irmão. Marmush. Sei lá como é que fala o nome desse cara, pô. Tem como defender, não. Ó, um jogador que... eu acho que o Manchester City só contratou ele por conta daquela comemoração que ele usa a máscara no rosto, viu? Muito abaixo nessa Copa do Mundo. Tinha momentos que era a chance dele definir uma jogada
não sabia nem pra onde ia. Parecia que ele tava cansado. Ele tá na lista de não ter como defender. Se tivesse uma lista aqui de bagre, ele também tava. Que jogadorzinho limitado, viu? Mas não, mas porque fez a comemoração, botou a máscara no rosto, é melhor, né? Mas na lista aqui ele não tem como defender. Lionel Messi dispensa comentário, né? Tem muito o que falar sobre ele, né? É um cara que joga muito no time, joga muito também na seleção. Já vou colocar aqui já. Joga bem na seleção e no time. Que Copa do Mundo abaixo, viu? Que Copa do Mundo pra ser esquecida dele, viu? Chegou com aquele ar de eu vou ser decisivo nessa Copa do Mundo. Vou criar chances de gol para os meus companheiros marcar o gol. Vou colocar na aqui de não tem como defender. Jogou muito o Manchester United, viu? Mas quando chegou na seleção e chegou na Copa, sentiu, viu? Arda Güler. Arda Güler que disse que antes da Copa do Mundo as seleções deveriam temer a Turquia, né? E o que é que aconteceu? A Turquia nem conseguiu se classificar da fase de grupo, né? Parece que foi do último jogo da fase de grupo, ele disse o seguinte, né? Que a gente é mais preparado e a gente é melhor do que a seleção que a gente vai enfrentar agora. O que é que aconteceu? Perdeu. Vou colocar na lista aqui de... Eu esperava muito mais de Arda Güler. Um cara que vem crescendo no time do Real Madrid nessa temporada. Jogou muito. Fez gols decisivos. Aquele golaço que ele marcou contra o Bayern de Munique de falta, hein? Vai buscar, Noé. Nem se tu tivesse, Noé, 43 braços. Rafinha, irmão, eu acredito que Rafinha foi aquele cara que eu sei que tem muita gente que não gosta de Rafinha, né? Não tem como defender, não posso colocar ele aqui também, né? Mas ele entra na lista de... Eu esperava muito mais de Rafinha, né? Rafinha que jogou muito bem pelo time do Barcelona, marcou gols decisivos, foi bastante importante para a equipe do Barça, é tanto e tal que o Barcelona nem pensa em vender ele, só se chegar uma proposta muito alta, né? Eu esperava muito mais dele. Saibari, né? Que deixou a desejar ali no finalzinho contra a França, né? Não sei porque colocaram o Saibari no banco de reserva. Era pra ele ter entrado como titular. E detalhe, viu? Um dos destaques do PSV. Foi por isso que contrataram ele. Tô falando do Bayern de Munique. Contratou Saibari. A gente acha que é um jogador comum. Comum, é? Baita centroavante e pode jogar também como segundo atacante, viu? Eu vou colocar Saibari jogar bem na seleção e no time. Afinal, o Saibari, quando entrava, decidia, né, irmão? E quando ficava no banco, o time sentia a falta de um centroavante com as características de Saibari, né? Vinícius Júnior nessa Copa surpreendeu todo mundo. De criticado a herói, né, irmão? Porque todo mundo metia o pau em Vinícius Júnior, dizendo que o Vinícius Júnior era muito ruim. Só jogava bem no time do Real Madrid. Era jogador de clube. E o que é que aconteceu? Um dos destaques da seleção brasileira. Sempre quando o Vinícius Júnior estava dentro de campo, a esperança da seleção brasileira vencer era maior. Não é à toa que ele marcou gols decisivos contra o Haiti, Escócia. Já vou colocar como ele jogou bem nessa Copa do Mundo, né? Joga bem na seleção. Eu vou avaliar por essa Copa. E joga bem no time. Vitinha que a gente chegou com aquela expectativa de um dos melhores meias do mundo. Vai ditar o ritmo no meio de campo da seleção de Portugal. Vitinha, menino, parecia aqueles caras de várzea. Tentava. Uma hora dava certo a jogada dele, outra hora não dava muito certo. Só fazia o básico do futebol, né? Toca pra esquerda, toca pra direita. E nada daquelas chances criadas que ele fazia no tempo do PSG, né? É aquele jogador que só joga. Então eu vou colocar na lista aqui de eu esperava muito mais de Vitinha nessa Copa. Dembélé, né, irmão? Dembélé que pouco abaixo nos primeiros jogos ali da seleção francesa. Mas é aquele cara que a gente sabe que é diferente, né? É à toa que é o atual melhor do mundo. Vou colocar Dembélé aqui na lista de joga bem na seleção e também joga bem no time. Olise. Eita, Olise. O famoso farmador de aura. Olise que só joga no Bayern de Munique, né? Mas quando chega na França não consegue marcar um gol. Nessa Copa do Mundo, Olise não marcou um gol, pô. Pra tu ter uma noção. Vou colocar ele na lista aqui de... Eu esperava muito mais, né? Ele, um dos jogadores que é considerado o melhor ponta esquerda do mundo atualmente, não marcou um gol na seleção. E pra ser logo direto, Salah sempre jogou bem pelos times que ele atuava e jogou bem também nessa Copa do Mundo pela seleção do Egito. Já vou colocar Salah aqui. Isaac Williams. Menino, o dinheiro que o Liverpool comprou esse cara, era pra esse cara ser o novo Ibrahimovic das áreas ali. Tá jogador ruim, limitado, pai. Vou colocar na lista aqui de não tem como defender um jogador muito abaixo. Já vem abaixo há muito tempo, desde a contratação dele para o Liverpool, que ele saiu do Newcastle, parece que se esqueceu de jogar bola. Vou colocar na lista aqui de não tem como defender. Jude Bellingham. Vou colocar na lista aqui de joga bem na seleção, joga bem também no clube. Até hoje eu não entendo porque o Tchouaméni tem um empresário tão bom, viu? Porque o Tchouaméni na Copa passada perdeu um pênalti na final
Vou colocar Tchouaméni aqui. Não tem como defender, até porque eu não entendo porque Kanté ficava de banco para Tchouaméni. Vou colocar Tchouaméni aqui, mano, de não tem como defender, um jogador que vem muito abaixo. Desde do tempo do Real Madrid, que no meu ponto de vista já era para ser vendido e ter ficado com o Camavinga. Aqui é chato, viu? Deixou 2 golzinhos na nossa seleção brasileira, mas também, pô, um meio de campo bagunçado. Uma zaga toda desorientada. Como é que um cara desse, sem marcação, não vai marcar um gol? 2 golaços. Vou colocar na lista aqui de joga bem na seleção e também joga bem no clube. E olha que Haaland é a primeira Copa dele, viu? Quase terminou a Copa como artilheiro da Copa do Mundo. Pai, esse daqui é Viktor Gyökeres. Jogou muito bem na pré-eliminatória da Copa do Mundo. Praticamente foi ele que decretou a classificação da Suécia à Copa do Mundo. Mas quando chegou na Copa do Mundo, parece que só marcou. Vou colocar na lista aqui de... Eu esperava muito mais dele. Então foi isso, rapaziada. Essa foi a minha tier list de hoje. O que é que vocês acharam da minha avaliação? Comenta aí embaixo qual desses jogadores vocês acham que também esperava mais, que não tem como defender.